Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui com o Laurent, que é o fundador, CEO da Cultura Francesa, uma escola de idiomas. Laurent, seja muito bem-vindo. Obrigado. A gente vai aqui fazer um bate-papo, né? Conversar um pouquinho sobre como é que é esse mundo do idioma, das pessoas que querem aprender um pouco mais sobre a cultura francesa, sobre o idioma francês. E muito obrigado pela sua presença aqui hoje. É um prazer estar lhe recebendo e eu espero que quem esteja nos assistindo possa aproveitar também desse momento aqui de interação e de troca de experiência. Obrigado por me receber, Pedro. Eu que agradeço, estou feliz de estar aqui. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Lohan, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história. Quando que começou a cultura francesa? Você é francês de nascença, né? Quando que você veio para o Sou. Brasil? Quando você teve a ideia de abrir a cultura francesa? Divide um pouquinho com a gente a sua história. Então, eu sou Laurent, eu sou fundador da escola, né, a Cultura Francesa. Aí a escola nasceu em 2003, porque eu cheguei aqui no Brasil em 2000. Minha esposa é brasileira, aí nós mudamos para cá em 2000. Então é 25 anos, porque agora estamos em 2000. 25 anos 25 já anos, de cultura francesa. Nossa, uma baita experiência, eu imagino, É 20, né? 25, 22, porque os 3 primeiros anos eu trabalhei mais como autônomo, Ah, como entendi. professor, mas eu autônomo. A escola Mas já não dando aula particulares, né? Isso, Entendi. exatamente. Aulas particulares, algumas escolas. E Legal, aí depois nasceu em 2003. Em legal. 2003 foi registrado e a escola começou. Eu imagino que nesses 25 anos de experiência aí lecionando a língua francesa e o idioma francês, tenha tido diversas transformações no mercado, né? Como que foi no começo e como que é hoje? O que que mudou ali no mercado e na sua percepção? Teve a mudança com a pandemia, né? Os conteúdos digitais. Quais foram os impactos que você percebeu ao longo desse tempo? A grande transformação foi do presencial para o digital, para como que falo, presencial para O o online, né? online, online. Isso foi uma grande transformação da escola. Mas em 2000, 2003, 2004 era tudo presencial e era na moda antiga, como a gente estava captando os alunos, era mais, você está falando em termos de marketing ou de captação de aluno Também, ou né, a sua tudo? percepção de mudança do mercado, né, a necessidade. O marketing, quando foi para o digital, teve que se atualizar também, mas eu acho que mais essa parte do ponto de vista dos alunos, da experiência da didática ou da docência, né? Sim, a primeira coisa que tem realmente que mudou, alô, a gente falava com as pessoas. Sim. A gente falava e a gente marcava visita, as pessoas, a gente estava vendo os alunos presencialmente no real, não no digital, não no online. Então isso é muito diferente. Hoje em dia eu já tive professores ou alunos que eu conheço há 5 anos e eu nunca vi eles Nossa. presencialmente, nunca. Eu Acontece só demais. estou vendo eles pela câmera. Sim, Isso que é a grande mudança. Para mim, é esse que é um divisor de água, né? sim. E na tua perspectiva, é possível ter cursos online com qualidade ainda nessa mudança que hoje em dia está tudo online, né? E antigamente era só presencial. Como foi essa transição e na sua percepção, com 25 anos de experiência ali em ensino do idioma francês, se é possível ter, sim, a qualidade em cursos nesse formato online? Sim, é possível. É possível, você pode ter a mesma qualidade. Vai ter umas variações, realmente tem que saber usar as ferramentas de tecnológica, que não são tão complicadas, mas é possível sim, porque você tem interação. O que faz uma grande diferença também entre interação, porque como que a gente conseguir manter a qualidade são aulas ao vivo. A aula ao vivo mantém a qualidade, porque o aluno ele pode interagir. Porque se ele não pode interagir em um curso de idioma, ele tem que conversar. É verdade. Eu Se sinto ele muito. não pode conversar, ele não vai aprender a Eu conversar. sinto muita dificuldade nisso. Eu estudo um pouco de inglês, né? Não sei falar nada de francês, eu confesso. Mas eu sinto muita dificuldade, porque eu sei ler e sei entender muito bem, né, a audição ali, qualquer conversa. Mas na hora de falar,
eu sinto uma dificuldade enorme. Eu imagino que deve ser esse um ponto de cuidado ali no processo também. Né? É o maior ponto de cuidado. Era sempre isso que eu estava pensando. Como que a gente vai continuar a conversar? É só isso. Uma vez que você resolveu isso, você está se aproximando da qualidade do presencial. Porque é pouca diferença. Né? Agora, é diferente se você não tem essas aulas. Se o aluno ele não pode falar em francês nas aulas de francês, então significa que ele não está treinando a fala. É verdade. Então ele não aprende a falar francês. É verdade. E já que a gente está falando sobre isso, né? Para quem está nos ouvindo aí de casa, se estiver procurando um curso de francês, qual que é a dica que você dá de como escolher um bom curso de idiomas? Muito bom a pergunta, porque isso a gente está realmente vendo que as pessoas elas não tomam alguns cuidados. Então, para escolher um curso confiável, um curso de francês confiável na internet, a primeira coisa é verificar quem está atrás do curso. O site. No site oficial, se tem um site oficial, se tem um CNPJ da instituição, da escola, ou até da pessoa, né? Pode ser uma pessoa individual, pode ser um autônomo, mas tem que ir atrás dessas coisas antes de contratar um curso. Isso é muito, muito importante. E depois linkar com as redes sociais. Se as redes sociais batem com o sítio oficial, com o CNPJ, com endereço, com tudo que você tem no Google. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o currículo. Pode pedir o currículo do professor, que vai te ensinar, ou a professora. Isso é fundamental. Se o professor ele é formado, ele é capacitado, ele sabe ensinar francês para os brasileiros, porque não adianta só ser francês, só saber falar francês. Ou até, eu sou nativo, eu posso ensinar. Não. Gente, tem que saber ensinar para os brasileiros. Isso é muito importante. Então, pode pedir antes de... Tá, tudo bem, eu quero comprar seu curso, mas eu posso ver o currículo do professor ou da professora que vai me... Entendi. E tem diferença de ensinar francês para brasileiro ou para falante de língua inglesa? Tem técnica específica? Qual que é a diferença, né? E como que ensina francês para brasileiros? Para brasileiro, primeiramente, é uma língua latina. Sim. E um professor formado e capacitado, se ele se formou, ele capacitou, ele conhece as ferramentas que ajudam o brasileiro para a pronúncia, para a fala, para o entendimento. Tudo são ferramentas pedagógicas, ferramentas linguísticas para poder ajudar justamente o público brasileiro. Mas tem que saber usar a ferramenta. Terceira coisa é verificar o método. Como que é o método que vocês utilizam lá na cultura francesa? Então, a gente acompanha o quadro europeu de referência para as línguas, que é uma guia oficial europeu, ele é universal, que vai nivelando, que tem uma escala de nível oficial no mundo inteiro, no Canadá também, na Bélgica, na Suíça, nos países francófonos, eles acompanham essa escala oficial, que é uma guia, né? Quarta coisa, peça antes de qualquer coisa também, antes de contratar qualquer curso, vale para o curso de idioma, não só curso de francês, pede o plano de estudo. Você precisa saber onde você vai, onde você está, né? E onde você vai. Porque senão, sem planos de estudo, você está totalmente desorientado. É verdade. E quando a escola ou a pessoa que você vai contratar, ela não consegue te mostrar o plano de estudo antes, porque ela não tem. Ela não tem planos de estudo. É simples assim. Aí você pede, por favor, você pode me passar o plano de estudo, cronograma das aulas? Eu posso dar uma olhada? É muito importante. É fundamental. Aí se a pessoa fala, tá, eu vou ver assim, te enrola, aí corre. Aí já não contrata. Você fala, não, depois eu te passo. Não, normalmente eles têm
Na hora, tá tudo bem, eu te passo aí. Só um minutinho, olha aí o plano de estudo. Você vai começar do zero, olha o seu plano de estudo até o nível que você quiser, até sua meta, até seu objetivo profissional, estudo, etc. Aí, tudo bem. A quinta coisa, pode pedir também a tabela de preço oficial. Isso também é um requisito, né? Requisito que você fala, muito importante. Eu posso ter uma tabela dos valores de todos os cursos. Se também tu fala, não, depois a gente te passa, corre. Normalmente já tem. Um alerta ali, bandeira vermelha. É bandeira vermelha. Porque depois eles podem te passar qualquer preço, qualquer valor, ou mudar, ou fazer aqueles descontos fantasma da Black Friday, por exemplo, né? Isso é muito comum. Então, e quando é difícil você, como consumidor, ter acesso ao valor, olha aí, alerta vermelho. Aí, porque são os famosos charlatões ali que vendem facilidade, né, na verdade, mas qualquer processo de aprendizado requer uma dedicação, não é tão simples assim, não é um passe de mágica, eu imagino. Né? Não é. Agora, tem uma coisa que você pode fazer, como a sexta coisa que você pode fazer, uma das mais importantes, a mais simples. Vai no Google. Você vai no Google e você olha os comentários. Aí não tem como fugir, mentira e cair em golpe. Porque o Google não mente, você concorda? Você vai no Google. Porque as pessoas fazem isso quando... Por exemplo, quando você vai a um hotel, você vai de férias, você vai escolher... O que você faz? Você vai ver. Você vai dar uma pesquisa. Né? Fala, opa, Você vai comprar alguma coisa online, você bota no Google lá e já aparece lá... tal loja confiável, né? Ele já coloca de sugestão, né? Eu acho que a mesma coisa para a escola de idiomas é importante, né? Para o restaurante você faz isso, né? Para a escola de idioma, para a escola de francês, faz isso. Aí você vai ter uma radiografia, porque a gente esquece. O público esquece disso. Vai no Google e você vai ver, olha essa dica. Você vai ver alguns professores ou escolas de francês, elas não têm o Google aberto ao público. Eles não têm, eles só têm página privada. Por quê? Porque eles não se expõem aos comentários públicos das pessoas. Isso é um alerta. E tem muito. Olha aí, tem muito. Eu pesquisei antes de ver. É alucinante. É impressionante. Tem muito que não tem o Google. Você sabe que é o Google Empresa, ou é um endereço, é um cadastro gratuito. O Google Meu Negócio, né? Google Meu Negócio. Eles não têm. Que fica ali as avaliações das pessoas. Porque esse aqui você tem. É verdade. Entendeu? Aí você vai lá, você vai ver. Primeiro, se não tem. E se eu fosse o consumidor, eu não compro de quem não tem o Google Meu Negócio. Eu não compro. Porque você não pode saber. É verdade. E é uma avaliação das pessoas, né? Que estão lá aí não tem como. Serviço. E as pessoas colocam. É verdade. Elas colocam. Outro dia eu tive que contratar um advogado e os escritórios de advocacia já convidam as pessoas. Olha, avalie a gente no Google Meu Negócio, né? Todos têm, por que uma escola de idiomas não pode ter, né? É um alerta muito importante. Tem que ter. Se ela tem um site oficial, aí olha bem, se tem um site oficial, tem um CNPJ, tem os comentários do Google, tem as redes sociais que batem com o site oficial, você já está seguro, você já pode ver, você já pode ler quem você vai contratar. 80%, 90% das pessoas não lê antes de contratar. Você sabe por quê? Eles vão no impulso ou na beleza do papo do marqueteiro. Aí depois a frustração é muito grande. Quando não é um profissional linguístico, quando não é um professor de idioma, de francês. Aí vem a frustração, bate muito forte. Escolhido ali a escola de francês. Na sua experiência, né, são 25 anos ali, né, não necessariamente com a cultura francesa, mas pelo menos com uma experiência de já lecionando o idioma francês aqui para brasileiros. Qual que é a característica que mais atrapalha ali, ou o que mais atrapalha o brasileiro na hora que ele está aprendendo francês? Vem logo do início. Começar do jeito errado. Sem esses 3 pontos que eu vou te passar, aí já começou tudo errado.
O primeiro ponto, um plano de estudo bem definido antes de começar suas aulas. Aí você vai saber o que você vai fazer, como que você vai aprender. E você vai seguir esse plano de estudo. Essa é a primeira coisa. Se não tem, já começou do jeito errado. Segunda coisa é a frequência das suas aulas. Ela tem que bater com sua rotina de vida. Por exemplo, se você não tem certeza que você vai conseguir três vezes por semana, 4 ou até 2. Aí você fala, tá bom, eu vou fazer, mas acho que eu não vou. Tem que ter regularidade. Tem que ter regularidade. Que nem academia, né? Não adianta se matricular e não ficar ali, você não vai ter resultados. Se você escolheu 2 vezes por semana, aí você vai manter isso 1 semestre, 2 semestres. A fluência vem. Se você faz, eu vou fazer... Isso acontece, do jeito errado. Na empolgação, aí vai contrato, faz todos os dias, aí não consegue. Depois de 2 meses, fala, não, tá demais, eu não tem tempo. Não tem... Aí abandona e para 1 ano. Aí depois volta, faz o mesmo erro. Então é melhor, faz 1 vez por semana, 2 vezes por semana, mas faz isso 1 ano. Aí você vai ter resultado. Com certeza. Esse é um erro comum que acontece com os alunos brasileiros. Terceiro é no seu plano de estudo, tem que ter uma ferramenta de medida, tomar medida do seu resultado. Você tem que ver seu resultado, como um teste, mini-teste, teste oral, teste escrito, teste de leitura, tudo que vai medir seu progresso, vai te ajudar e vai te ajudar a ver exatamente onde você está e também te ajudar em termos de motivação, porque você vai ver um resultado chegando. Entendi. E você falou que às vezes tem pessoas que pausam e voltam, mas nesse momento deve ter os que não voltam também, né? E na sua opinião, o que leva as pessoas a desistirem de aprender o francês? A coisa que leva as pessoas a desistir do francês é o resultado imediato. Resultado imediato. Se o aluno ele não tem resultado imediato, se ele não fala francês desde a primeira aula. Entendi. Essa é a primeira coisa. Então, a primeira aula tem que falar francês. Vai ser pouco. Vai aumentando. Primeiras semanas tem que ter resultado. Porque senão, se demora a ver o resultado, abandona. 45% a 55% dos alunos abandonam nos 2 primeiros meses. Nossa. No francês, Sim. Eu acredito que no inglês, no espanhol, é a mesma coisa. Eu trabalho muito com ensino superior, né? E a estatística média do Brasil é que no primeiro ano de ensino superior, 50% dos alunos também abandonam os cursos. Então, acho que é normal, independentemente do... Curso de idioma é mais rápido ainda. Exatamente. Porque você tá vendo, você não consegue... Se a pessoa ela não consegue falar depois de 3 meses... por exemplo, ou nós, na cultura francesa, a gente não se satisfaz com isso. Fala, não é possível. 3 meses, você já vai ter que falar básico. Se começou do zero, claro que você não vai conseguir ler um livro do filósofo, do não sei como. Sartre. Né? Sartre, não. Mas estamos falando do básico. Sim. Tem que saber. Porque você tem que praticar desde a primeira aula. Então, esse é muito importante. A pessoa ela não tem resultado imediato, ela abandona o curso de francês. Eu acho que isso é o mal do século, né? As pessoas da nossa geração, né? Eu que sou um pouquinho mais novo, mas assim, até o pessoal da geração Z, né? O pessoal que nasceu ali por volta dos anos 2000, tem muito isso do imediatismo, né? E muito da nossa vida, infelizmente, a gente gostaria que fosse assim, né? Fazer o download de um dicionário na cabeça e conseguir absorver todo o conteúdo, mas na maioria das coisas que mais importam na vida, né? Como coisas importantes como um novo idioma, né? Que se aprende, uma habilidade nova, um instrumento musical, requer dedicação e tempo, né? Com certeza. E quanto tempo leva de verdade, já que a gente está falando de tempo, né? Para o brasileiro sair do zero, quem está começando agora, quem está nos assistindo, fale ali para a câmera também, se você quiser. Quanto tempo leva, em média, para o brasileiro que está começando agora, do zero, aprender a falar francês? A começar a falar ou, de repente, ficar fluente? Então, o problema já está na pergunta. Por quê? Porque tudo depende
da sua carga horária que você vai concluir no idioma. Na prática real, nos estudos real do idioma, é a carga horária. Então eu não posso te dizer. Eis mais uma coisa terrível na internet. Você vai ouvir coisas. Cada coisa que você vai ouvir, aprende a falar em 1 mês, seja fluente em 3 meses. Gente, é tudo papo furado. Eu chamo de baboseiro. Sim, baboseiro. Pode ser baboseiro? Pode ser. É baboseiro. Pronto, mas para começar a conversar, pode depois de 100 horas. 100 horas? 100 horas. 100 horas em meses dá quanto tempo? Ou em semanas? Depende da sua frequência. 2 vezes por semana? 2 vezes por semana você consegue em 1 semestre a autonomia básica. Aí você conversa o básico. Sim, já dá para viajar, por exemplo, e ir no restaurante e pedir comida. Pronto. 100 horas. 6 meses você consegue desenvolver a fala básica para turista. Aí consegue. Então pode falar entre 1 mês e 6 meses, porque você pode fazer um acelerado todos os dias, um intensivo. Aí consegue. Eu Tudo acho bem. Tem muita gente que tem medo de falar errado no começo, né? Sim. Como é que o francês percebe isso? A pessoa que é o turista lá, a França é o país que mais recebe turista do mundo, né? Como é que ele percebe isso? Tem algum tipo de preconceito? A pessoa que está falando, arranhando o francês ali no comecinho? Como é que é essa percepção dos franceses? Você pode arranhar o francês com os franceses, com os nativos. Não tem problema. Vai ter problema e choque cultural se você não conhece as palavras mágicas, que são bonjour, excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Bom dia, boa tarde, por favor, desculpa, eu posso pedir alguma coisa? Você abriu as portas. Aí tudo bem, depois você pode arranhar, tá tudo ok. Agora, se você não conhece essas como eu iria falar, essas frases mágicas, essas palavras mágicas, e você começa tentando falar, até falar bonitinho, é melhor falar arranhando, mas com esse código de abertura de porta, etiqueta cultural, né? Sim. É melhor saber disso. E depois pode errar, não tem problema, eles vão até gostar. Agora, se você não faz isso, eles nem vão responder para você, nem vão olhar, vão fazer assim. Né? E aí você vai falar, cara, mas que grosseiro é isso? Mas porque você... É da cultura, né? É da cultura. Tá se esforçando em falar o idioma. Né? Você pode se esforçar, mas não esquece de falar, bom dia, desculpa, eu posso te pedir alguma coisa? Por favor. É obrigatória. Essa frase é obrigatória. Porque senão, esse que vai definir para o resto da sua vida, se você vai ter esse pensamento, o francês, ele é grosso, ele é muito, muito grosso. Mas se você vai... caraca, ele é simpático demais. Bom, simpática demais também não vou exagerar. Mas, entendeu? Esse é mais importante ainda do que a parte linguística. Depois você pode errar, você pode ter uma pronúncia um pouco... Porque vai com o tempo, vai melhorando. Eu acho que as pessoas às vezes têm muita vergonha, né? De falar errado, de aparentar falando errado. Mas eu acho que é natural para quem está falando com uma pessoa que é estrangeira, que a pessoa tenha sotaque, ainda mais se está aprendendo, né? Se está numa situação de turista. São níveis diferentes, né? De necessidade. Eu acho que a dica é não se preocupar tanto em errar, ainda mais se você está numa fase de aprendizado. Eu acho que é compreensível para todos os lados, né? Quem nunca teve experiência de receber o estrangeiro, que às vezes erra algumas palavras e a gente não tem problema nenhum, né? A gente brasileiro, né? Às vezes recebe o estrangeiro, acho que a percepção é a mesma do outro lado, né? Quando você estiver viajando, fica mais tranquilo com isso, acho que não tem problema nenhum, desde que você mostre que sabe falar um bom dia, uma boa tarde, né? Começar a fazer uma solicitação de alguma coisa. Sim, você tocou um ponto. A vergonha é veneno, porque ela te trava, aí não é mais um problema de linguística, é só um problema pessoal. Você vai, tô com vergonha, aí não vai praticar o suficiente, porque você vai ter que errar e ser corrigido para tirar a vergonha. Exatamente. Quem aqui aprendeu a andar de bicicleta sem levar nenhum tombo na vida? É a mesma coisa. Não tem como. É exatamente a mesma coisa. Então, o nível iniciante é o A1, o nível para
turista, né, para poder conversar o básico, é o A1. Você precisa entre 80 e 100 horas. Depois você vai para o A2, você vai precisar de 200, 250 horas para melhorar sua conversa e para poder já se preparar para um entrevista de trabalho, para morar fora. Aí vai, sabe, vai mudando. A fluência, porque o que acontece é que todo mundo, na sua pergunta, mas quanto tempo que eu vou falar? Depende do nível, tá vendo? Aí eu já falei um nível básico, o outro um intermediário, vamos dizer, que pode morar fora, que pode... e depois vai para a porta da fluência, que é o B1, B2. Oficialmente, a fluência em francês são 500, 600 horas para alcançar o nível B2. Esse aqui responde a sua pergunta. Oficialmente, quanto tempo leva para ser fluente? Não para conversar o básico, para ser fluente, tem que chegar até o B2 entre 500 e 600 horas. Só que você tem alguns engraçadinhos na internet que manipula esse que eu acabei de falar e na sua pergunta eles vão responder 3 meses, 6 meses, ou pode até responder 1 ano. Mas o que? Como assim? Entendeu? Eles manipulam isso para te entregar uma embalagem perfeita. E pior é que o consumidor acredita. Ele acredita. Aí é difícil, porque tem que reeducar depois. A pessoa ela fica realmente na ilusão. Aí tem que reeducar. Fala, não, isso não existe. Você não vai ser fluente em 3 meses. Porque em 3 meses você tem que caber 500 horas em 3 meses. Como que você vai fazer? Você tem uma vida. Você tem uma vida, entendeu? você tem que dormir. Porque ele, na verdade, nem vai mentir. Você vai, você pode em 3 meses. Mas na realidade, a gente sabe que para chegar no B2... De repente, nem com intercâmbio as pessoas conseguem voltar com uma fluência, né? Consegue acelerar o processo. Acelerar, né? Com intensiva aqui no Brasil. Sim. Ou semi-intensiva. Ou intercâmbio fora, você consegue acelerar. Sim. Aí você pode conseguir em 1 ano a fluência B2. Perfeito. Pode, aí tudo bem. Mas tá vendo? Eu tô falando do ano. Diferença, né? E com uma viagem já passando tempo lá, tem que se dedicar. Lá vai acelerar, né? sim. Tem que se dedicar, né? Isso é mais uma coisa que eu posso te falar. Eu conheço pessoas que moraram, desculpa te interromper, eu conheço pessoas que moraram 1 ano nos Estados Unidos, mas só conviviam com brasileiros e voltaram sem saber falar inglês. Isso é fatal. Mas se você me pergunta, por exemplo, qual a melhor, a forma mais rápida de aprender francês? 1, intercâmbio. Mais rápido. 2, intensivo. De 2 horas por dia. Todo dia, 2 horas por dia? 2 horas, 3 horas por dia. Ou pode ser até 1h30. Todos os dias. Esse é o segundo mais forte, mais rápido. Aí você consegue diminuir esse tempo. Depois o semi-intensivo, 2, 3 vezes por semana. E aí sim vai. Tá vendo? A carga horária concluída. É a carga horária concluída. Quanto tempo realmente você vai estudar o idioma? É isso que vai definir sua fluência ou sua não fluência. Lohan, então, dentre essa evolução toda que a gente viu do mercado, né, você já deve ter conhecido diversos métodos, né? Então, existem diferenças e quais são os métodos que geralmente funcionam para a pessoa poder aprender a falar francês? O método que funciona é aquele método que obriga o aluno a usar o francês, a falar o francês, a entender. Esse é o método que funciona. Em todas as suas aulas, tem que falar, tem que entender, tem que praticar a comunicação e também a parte escrita e a parte de leitura. Mas em sala de aula ao vivo, esse é o primeiro. Eu vou falar sim ou não? Porque se sua aula é só escutar, você vai aprender a escutar. Você não vai aprender a falar. E vice-versa. Essa é a primeira coisa. Uma coisa muito importante, aulas guiadas por professor formado em FLE. Mas o que é FLE?
Français, langues étrangères. Isso é uma coisa que pode pedir antes de contratar o curso. Os professores, eles são formados em FLE? Isso é uma pergunta. Se eles não são formados em FLE, eles podem ser qualquer coisa. Mas esse é um requisito que você tem que pedir. Por favor, você pode falar. Pode ser que a pessoa fala, não, eu não sei o que é. Se ela não sabe o que é, você tem que correr. Não é especialista. Não é especialista no ensino da língua francesa. Não é. Então, esse é mais um alerta que a gente estava falando. Pode perguntar se o professor ou a professora vai ser formada em FLE. Verificar também se o método ele é ativo, se ele é realmente funcional para a comunicação. E por isso que as aulas ao vivo vão ter o melhor impacto no seu aprendizado. Porque você vai ter interação, você vai ter a correção do professor na hora. Isso é super importante. Porque, por exemplo, numa gravação você não vai ter correção imediata do professor. Num live, pior, um live no Instagram. Gente, como aprender um idioma em live no Instagram, no YouTube? Se você não pode falar, né? Se você não pode falar, é a mesma coisa se você está tentando aprender a tocar piano sem o piano. Ou aprender a andar de bicicleta só vendo outras pessoas pedalando, né? É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Live pode ser bom para alguma atividade. Uma atividade. Mas você não vai aprender a falar um idioma com live no YouTube ou no Instagram. Você não vai aprender a falar um idioma com o aplicativo, um joguinho. Ele pode te ajudar. Ele ajuda. Ele não resolve só a conversa. Você não vai aprender a falar com uma IA hoje. Hoje você não vai, porque não vai conversar. A menos que ele clone uma pessoa e que a pessoa vai conversando e ela está totalmente aberta. Pode ser que já existe. De repente, conversar com o ChatGPT em francês, você acha que pode ser um bom tipo de exercício, pelo menos para praticar, se a pessoa não tiver contato com nenhuma outra pessoa? Para leitura. Para leitura? Mas como que ela vai te corrigir? É difícil mesmo, né? Porque o problema é isso. E ela engana, como, né? Às vezes ela fala que você está... Ela mente. Ela mente, né? Você fala ela bonito. Alucina. Às vezes você está falando com a inteligência artificial, ela te dá uma resposta que te engana, mas na verdade você está falando tudo errado, né? É porque as aulas ao vivo, com interação com seu professor, os seus colegas de turmas, isso que faz a grande diferença ainda hoje, em 2025. Porque a IA, qualquer IA, você não vai estar ao vivo, concordo? Ou você vai estar com uma máquina programada para fazer pode até fazer umas perguntas. Ela pode até corrigir ou fingir que está te corrigindo. Mas como que você vai seguir um plano? E como não tem a didática também, né? Totalmente, não tem. Não tem a didática. Então, hoje... Né? E a outra coisa também que estamos tentando ajudar as pessoas a reconhecer um verdadeiro especialista, um professor de francês, uma instituição, uma escola, do professor guru, do influenciador. Sim. Aí a gente realmente é quase uma campanha. Gente, quanto mais a pessoa que vai tentar te vender um curso de francês, ela te fala de marketing, menos você vai ter francês real e didática real. Você vai ter uma embalagem extraordinária, muito bonito, mas você vai ter um serviço, um produto, uma qualidade de ensino inferior ao plano de marketing. Plano de marketing eles têm. Plano de estudo, aí é outra coisa. Você tem que procurar para um profissional real. Ficar atento para não trocar aquela coisa muito bonita, mas que não tem... Que dá vontade, que dá muito vontade de comprar. E quais são os métodos de francês que não funcionam?
Existe isso? Tem gente que trabalha em método que não funciona? Existe, sim. Tem, tem muita coisa. Tem tantas, mas tantos. Teoria, conteúdo isolado. Conteúdo que está chegando assim, sem nenhum sequência, em nenhuma, como fala? Uma sequência didática, uma sequência pedagógica bem definida. Aí chega um monte de coisa na internet, ou no seu e-mail, ou até no seu WhatsApp. Só que seu cérebro, depois, ele fica tudo confuso. Porque tem uma ordem. Um exemplo muito prático, muito simples. Tem um verbo X que deve chegar antes do verbo Y, por exemplo. É obrigatório. Se chega tudo sem ordem, aí não vai progredir. Aplicativo, sendo o método principal. Como eu já falei, o aplicativo ele ajuda, ele complementa, mas ele não resolve. Só um joguinho não vai te levar à fluência. Ele pode ele pode te ajudar como complemento do seu aprendizado principal. Isso ok. Então, ok, às vezes a pessoa, né, que está nos assistindo pode estar procurando ainda uma instituição, mas ela pode também optar por procurar, em vez de uma instituição, um professor. Como é que a gente identifica se um professor é qualificado de verdade para lecionar o francês? O pré-requisito principal é se o seu professor, sua professora, é formada em FLE, que é a didática FLE, francês, língua estrangeira. Isso vai comprovar que seu professor tem a capacitação, né, de ensinar o francês como língua estrangeira. Então ele pode ensinar o francês para o brasileiro, para o japonês, esse é o principal pré-requisito. Nessa didática, ele vai saber dominar as ferramentas pedagógicas, as ferramentas linguísticas para otimizar sua progressão. Então, para resumir, a formação, a didática, experiência real e resultado verificável. O resto é cosmética. Lohan, então, para quem sonha viajar, morar fora ou trabalhar, né, com o idioma francês ou para algum país falante da língua francesa, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é não comprar nada. é se preparar. Bom, se você é iniciante do zero, até não vai precisar de teste de nivelamento, mas não compra um livro, não baixa aplicativo, procura um profissional. Pode até não contratar depois, mas procura um profissional. Aí ele vai te mostrar o caminho. Aí depois você pega esse caminho ou não, mas pelo menos ele vai te mostrar o que tem que fazer. Esse é o primeiro passo, na verdade, falar com o profissional. Porque tem que descobrir seu nível real, se já fala um pouquinho, se você já estudou um pouquinho, 2 meses, uns 6 meses, ou até 1 ano, aí vai ter que fazer um teste de nivelamento. No caso que você começa do zero, não, é mais simples, mais rápido, né? Mas isso é a primeira coisa que vai fazer o profissional. Ele vai te passar seu nível real de francês com ferramenta de medida. Né? Sim. Isso que você fala. Esse é o primeiro passo que tem que fazer. E por que procurar para um profissional? Porque o profissional linguístico, a escola, a instituição, ela vai te preparar não só para o Brasil, já que eles acompanham uma escala de nível universal. Nós seguimos essa régua universal, essa guia universal. Aí você vai poder começar seu nível, por exemplo, o A1, você vai começar o A1, vai até o A2. Quando você vai chegar lá no Canadá, ou na França, na Bélgica, um país francófono, você vai falar, eu estudei até o A2. Eles vão saber
do que você está falando. Eles vão conhecer seu nível. Agora, se você estudou numa escola ou com um professor particular, tanto faz, mas que ele não seguiu o guia universal, oficial, aí você não vai poder justificar seu nível lá numa faculdade, numa universidade, ou até para um trabalho, né, para migrar num país, você não vai conseguir justificar. Falar, eu estudei 2 anos com o senhor João, sei lá, o professor João, mas qual é o seu nível? Eu não sei. Isso é muito importante, especialmente se você está se preparando para morar fora ou viajar para outro país. O que mudou na cultura francesa que às vezes é um mito que a gente tem de percepção aqui no Brasil e, na verdade, é uma coisa do passado ou é só um mito mesmo? A questão do banho, por exemplo, né? Muita gente comenta, eu vou ter que comentar também. Sim, você tem que comentar. Gente, como que eu te falo isso? Eu posso falar por experiência. Perfeito. Porque eu não posso falar em nome de 68 milhões de francês. Mas certeza. Eu devo conhecer mais francês do que você. Com você certeza concorda? absoluta. E eu acho que o pessoal que está nos assistindo também, né? Então, eu não consigo te dizer, eles tomam banho, eles não tomam banho. Mas é um mito ou existe uma questão cultural um pouco também lá? Não é só um mito. Por quê? Eles tomam banho ou de manhã ou de noite. E às vezes por um dia. Então, para o brasileiro que toma 3 banhos por dia, é verdade. Ele fala, esse povo não toma banho. É verdade. Então, entendeu? Não é um mito. E eu acho que não é só com o francês, né? Assim, Da até fazendo Europa. a Europa como um todo, né? Porque por ser também um país que tem períodos muito frios, né? Em algumas épocas do ano, faz muito calor também, né? Mas no inverno é muito frio, eu acho que ficou meio que cultural isso, não só... Porque eu reparei isso também em outras culturas também, não só a francesa, né? Mas ele toma, no geral, 1 por dia. 1 por dia, né? Para nós, eu iria falar nós, mas aqui você fala, não é possível, gente. Você sai. Não, porque se você toma de manhã, se ele toma ou ela toma de manhã, sai na rua, vai no metrô, vai suando, aí depois volta de noite e vai dormir daquele jeito. Mas vai, porque ele toma no dia seguinte de manhã. Então, não dá, não funciona. Então resumindo, não toma. Não toma. Mas existem alguns outros mitos, por exemplo, que os brasileiros costumam ter uma percepção errada sobre a cultura francesa? O banho, tá vendo? Não tá tão errado. Sim. Aí não tá tão errado. Mas outros mitos que eles bebem vinho todos os dias, não bebe. Não é assim, né? Bebe, mas não todos os dias. Outro mito que tem, deixa eu pensar, que ele é arrogante. Ele não é tão... ele, ou ela, né? Sempre tão simpática que os brasileiros. Aí tem diferença. Ele não é, ele é mais frio. Você pode falar o que você quiser, ele é mais frio. Do modo geral. Gente, a gente está falando de 80%. Porque você vai conhecer alguns franceses e fala, não, mas não é verdade, eu encontrei uma menina que era muito extrovertida, simpática, né? Entendeu? Tá mas do modo geral, da média geral. Claro, ele não é tão simpática. E quem vai só viajando também, eu acho que deve ter uma diferença muito grande da percepção do parisiense, né, ou da pessoa que mora em Paris, da França como um todo, porque imagino que deve haver diferenças também, não? Demais. Aí você vai no sul da França, é um pouco mais tranquilo, mas vai receber as pessoas com mais sorriso, um pouco mais extrovertidos. Aí o parisiense é muito estressado. Como morador de toda a capital, né? Tem não sei quantos turistas por ano, é uma formigueira, aí ele vai rápido, nem te responde. Aí quando você vai numa cidade um pouco mais, é muito mais tranquilo. E aproveitando, já que a gente está falando um pouco de turismo, né? Quais são dicas de roteiros fora de... Devem ter vários, né? Mas o que
as 3 primeiras que vierem na sua cabeça, só para o vídeo não ficar muito longo, de destinos fora Paris, para que a pessoa que estiver conhecendo, pretendendo ir à França, pode conhecer, incluir no roteiro dela. A região de Montpellier, mas eu sou suspeito. Você é de lá? Sou e não sou, eu nasci em Lyon. Mas eu escolhia como 42 a 50% dos franceses, teve essa estatística, os franceses escolheram morar no sul da França, nessa região aí de Montpellier. E por isso que a cidade cresceu em 20 anos muito, porque é uma destinação, é um destino preferido dos franceses. Destino preferido dos franceses, não do turista internacional. O turista internacional, aonde ele vai? Para Paris. Ele vai só em Paris. E quando sobra um pouquinho de tempo, aí ele vai Euro Disney. Ele vai na Disney. ou ele vai até Versailles. Entendeu? Mas tá, tudo bem. Paris é Paris. Não tem como. Se você vai uma única vez, vai em Paris. Tem que ir para Paris, né? Mas depois, se tiver uns diazinhos sobrando... Vai no sul, vai. Você tem um monte de castelo. A região dos castelos que você pode visitar, que é perto de Tours. Aí tem os Alpes, que você pode visitar as montanhas. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa, tem muita. Ainda falando sobre idiomas, então, né? Existem mitos sobre aprender francês. Tem gente que pensa assim, francês é muito difícil, ou existem palavras que são ruins de pronunciar. Eu imagino que deva assustar pessoas, porque tem realmente algumas pronúncias que são mais diferentes pra gente, que fala só o português brasileiro, inclusive. Tem algum mito que você acha que atrapalha mais as pessoas quando elas estão querendo aprender francês? Sim, a pronúncia é um deles. Tem algumas dificuldades de pronúncia, como R, o U, o biquinho. Esses são os dois. E o E, que não sou E. O E, que não sou E. Aí é um biquinho. É A, B, C, D, E. E esses são os 3 mais difíceis. R, U, E. Uma vez que você domina isso, aí já fica mais fácil. E para isso... Tem que ter prática, né? Tem que ter prática. Tem ferramenta também, tem cursos de pronúncia. Existe. Mas é sempre aquela mesma coisa. Com a qualidade do curso que existe para tratar esse tipo de dificuldade. Mas que tem. A gente tem na cultura francesa um curso só de pronúncia. Ele resolve. Ele não ajuda, ele resolve. Então, para quem já está fazendo francês ou que está com uma dificuldade ali, fala assim, olha, eu acho que eu estou fazendo francês, eu já estudo francês e não estou conseguindo aprender, além de se matricular na cultura francesa e procurar os cursos da cultura francesa, quais dicas que você dá para essa pessoa que fala assim, olha, você está fazendo errado, você precisa fazer isso? Se está seguindo um curso, é bom também manter o contato. A gente sempre repete isso, mantém o contato com a língua, fora das suas aulas, mas para se divertir. Aí os aplicativos podem até ser um bom complemento, mas o que seria melhor é música, série em francês, ou filmes. Aí você pode manter o contato. Se já está com um nível de leitura bom, ler um livro em francês. Mesmo começando. Isso, toda essa parte cultural, ela te ajuda e ela te dá prazer. E o prazer, ele vai multiplicar depois seus esforços. Porque sua motivação em aula, você vai eu quero mais, porque eu quero entender a série. É como um motor. Aí o que não pode ser é sua formação ou seu aprendizado principal. Esse tipo de... aprende francês com música. Não existe. Aprende francês com série como aprendizado principal. Não existe. São fórmulas de marqueteiro. Sim. Agora, como complemento, é super validado. Se você tem um plano de estudo para sua aprendizagem, um plano principal, você usa esse plano principal para ter resultado e você usa os complementos para ter prazer. Aí vai junto, aí vai subindo. Prazer e funcionalidade juntos, entendeu? Só que o marqueteiro, ele usa só a parte do prazer, ele fala que você vai aprender só com isso.
Aí não funciona. Aí não funciona. Verdade. Mas a pessoa ela compra a ideia, ela fala, caraca, é legal. Aí eu vou comprar isso. Ele tá falando que eu vou dormir, eu vou escutar a musiquinha, no dia seguinte eu vou acordar, eu vou falar. Se ele fala isso, a tendência do cérebro do consumidor é de acreditar. E depois a gente tem que reeducar todo esse consumidor. Falar, não é bem assim, vou te explicar como que é música, livros, filmes, séries, Você já etc. recebeu muita gente lá na cultura francesa que falou que, olha, eu já fiz francês 3 anos, nunca aprendi. Eu preciso agora de um curso que realmente ensine. Demais, o tempo todo. É nossa rotina. Foi bem-vindo, tá? Eu já sei. Eles Fica aí, cuidado para não jogar dinheiro fora, né? Não, é impressionante. É o tempo todo. Aí eu comecei isso, mas não era o que eu procurava. Tá? Aí era tão fácil de comprar, no final ele não foi entregue o que eu... Aí, frustração. E muitas, aí depois, aqueles que não procuram um verdadeiro especialista, aí eles ficam, não, é difícil, não funciona, não dá para aprender essa. E daí é o famoso barato que sai caro, né? Barato sai caro. Mas às vezes, nem é barato. Ainda paga caro e não tem Paga resultado. caro. Paga caro e Não tem resultado. não tem resultado, porque é a ilusão que eles venderam. A ilusão é mais fácil de vender do que uma coisa muito concreta que você vai, entendeu? Você vai ter que estudar, você vai ter a sua parte de esforço, de disciplina, e aí o resultado vai vir, mas ele vem com certeza. A ilusão, depois da ilusão vem a frustração. Lohan, muito obrigado pelo seu tempo aqui, foi um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. E você quer deixar uma mensagem final aí para quem está nos assistindo? Não, obrigado por ter recebido, foi muito bom. Suas perguntas são bem afinadas. São muito afinadas. E para encerrar, realmente a lição que a gente tem que lembrar é que nada é por acaso. Nada não pode reinventar a roda. Porque se você vai procurar um especialista, um médico, você não vai escolher qualquer médico. Você vai escolher um médico, você vai ter confiança, você vai ter credibilidade, autoridade. A mesma coisa se você está investindo em um curso. Pesquisa antes. Quem está me vendendo o quê? Quem está me vendendo o quê? Essa é a lição do dia, que eu diria, para realmente começar seu aprendizado na língua francesa, no pé esquerdo ou no pé direito? É verdade. Pé direito, no né? pé direito. O pé da sorte, o pé direito. O pé da sorte, então. Comece, vai ter mais chance de ir para a fluência. Perfeito. Muito obrigado. Pronto. Até mais. Sério. Encerrou. Tentando falar o máximo possível, mas... Não, tá ótimo. Depois de muito tempo também a gente começa a ficar cansado.